a gente evoluiu, a gente aprendeu a viver em sociedade e viu que isso era benéfico, né? Por isso que a gente está até hoje aí vivendo em sociedade. Quando a gente, por exemplo, pensa nos ancestrais, eles saíam para caçar. Qual foi o principal problema no começo da vida em sociedade? Comunicação. A gente estava até falando do Elon Musk que vai mandar 100 pessoas aí diferentes, né? Então, comunicação. Como que você ia pegar os nossos ancestrais, um virar para o outro e falar assim, imagina que eles estão caçando, e aí, por exemplo, a presa está fugindo e um outro predador maior, um tigre dente de sabre, que aqui na América Latina até 35 mil anos atrás eu sei que tinha, né? Tá vindo aqui, não dava para o nosso ancestral virar e falar, ô galera, fudeu, ó, o negócio ali, pega a direita aí. Entendi. Não rolava. Então, o comportamento mais rápido, intuitivo, era de fato um comportamento não verbal, né? É por isso que, você, por exemplo, você pega cientistas que são referências mundiais na área do estudo das emoções, né? Antônio Damasio. Tem aqui no Brasil um grande divulgador científico, o Dr. Pedro Calabres, canal Neurovox e tal. Ele sempre referencia o Damasio, fala da neurobiologia das emoções. Eles vão falar, as microexpressões faciais, elas provavelmente não perderam e não perderão a sua função como herança do nosso passado, né, do nosso processo evolutivo, pelo simples fato de que elas são muito práticas. Né? Eu não preciso te falar, meu, corre pra lá que tá dando merda aqui, já tomamos tiro. Se é numa situação que a gente tá num shopping, alguma coisa, meu, corre pra lá. Não, se ouvir um barulho, o primeiro cara que tá aqui vai virar assim pra você. Você já, meu, deu merda. É, lógico. Corro, entendeu? Então, o comportamento não verbal ele é totalmente associado a processos adaptativos. Então, como eu te falei, para falar de microexpressão facial, meu, é falar do Darwin e aí não tem como afirmar que não há herança genética e que não tem uma relação orgânica, né? Claro que existe uma influência social, cultural muito grande, eu vou falar daqui a pouco, mas eu entrei nessa barriga para falar da pesquisa dos psiquiatras, do Haggard e Isaacs, na década de 60, que eles começam a fagulha que o pessoal fala do Paul Ekman, que o Paul Ekman vai pegar depois e vai desenvolver o FACS, e por aí vai, que até chega em mim hoje. Você tá falando do FACS, né? Isso. Fiz o curso do Alberto, minha memória não foge muito. Então, na década de 66, o Haggard e Isaacs, dois psicólogos, né, o artigo deles, se eu não me engano, é Micromomentary Facial Expressions, o nome do artigo. Em 66, na verdade, eles percebem um evento muito curioso. Eles atendem os pacientes da ala psiquiátrica, né? E os pacientes falam que estão bem. Ah, tá tudo bem e tal. Recebe alta, se mata. No mesmo fim de semana. O cara recebe alta, comete suicídio. Ah, pô, meu, o que tá acontecendo? Na entrevista, o cara fala que tá tudo bem. A gente tá tratando o cara aí meses. O que acontece? Vamos botar uma tape aqui, vamos gravar esses caras, a expressão deles. Assim, out of nowhere. Os caras pegaram, tipo, meu, tivemos essa ideia, vamos fazer, vamos. Nada, a gente gera um paper aí para mostrar que pelo menos não tem relação nenhuma. Exatamente. Aí eles vão lá e deixam a tape e começa a gravar. O que eles percebem? E isso foi um trabalho do caralho, velho. Porque pensa, era em filme, fotofilme. Então eles tinham que ir frame por frame com o binóculo, com o microscópiozinho. Pra poder ver o que estava acontecendo. Eles viam, por exemplo, alterações que ocorriam em 1/4 de segundo, que eram o que eles chamavam de caretas micromomentâneas. Eles falam disso no começo. Então, por exemplo, o cara falava que estava bem e ele fazia uma careta micromomentânea negativa. Tipo, eu tô falando com você, não, eu tô bem. Entendi. Tristeza. Você pensou em cometer suicídio? Não. Felicidade. No contexto, que a gente sempre fala de linguagem corporal, que ela necessita de contexto, no contexto não fazia sentido aquela emoção estar ali. Mas aí o cara tava misturando o negócio de linguagem corporal com o negócio da avaliação da desonestidade também, né? É um princípio ali, é um pioneirismo nisso aí, porque até então não tinha nada disso. Entendi. Né? E eles chamam isso ali de micromomentâneas e por muito tempo vai ficar esse nome, micromomentâneas e tal. Porque só era detectado num framezinho ali. Não, e não tinha uma pesquisa, porque o Darwin vai lá, isso aí no finalzinho do século XIX, o Darwin cria ele cria um projeto ali, né, com colaboradores, que ele faz o seguinte, ele começa a perceber nas andanças que ele vai, em vários locais que ele vai, tanto onde ele mora, em outras terras, que, por exemplo, o comportamento de gatos, macacos e cachorros facialmente é muito parecido com o ser humano. Ele vai lá e fala assim, por exemplo, uma briga de bar, o sujeito empurra o outro, ele tá alterado, o que ele faz? Ô, meu irmão, sei o quê? O gato e o cachorro, você puxa a comida dele, né? Ele vai ter esse comportamento. Ele fala, aí o Darwin faz assim, será que tem relação? Porque se em teoria todo mundo veio de um ancestral em comum, em teoria a gente poderia ter isso aí no nosso processo evolutivo, empareado com outros animais. Então o Darwin lança essa semente. E ele vai lá e fala, olha, se for uma relação, são comportamentos momentâneos. Entendi. Associados à sobrevivência, à manutenção da vida social. Ele vai lá e pontua brilhantemente isso no livro chamado A Expressão das Emoções nos Homens e nos Animais. Então ele fala isso lá atrás
Em 66, o Haggard e Isaacs mexe nesse negócio aí, nesse artigo que eu te falei. E aí, no finalzinho da década de 60, você tem Sylvan Tompkins, que é um psicólogo, professor universitário de psicologia. E ele começa a ganhar a vida dele aos finais de semana, né, para corroborar o salário, sendo, na verdade, o olho bom em apostas de corridas de cavalo. Olha só. Como que ele acertava as corridas de cavalo? Ele analisava a expressão facial dos corredores. Não, dos corredores. Só faltava falar que era do cavalo, aí ferrou. Nessa época não tinha o Equifax. Não, pô, o cara tá valendo o tempo mesmo, né, cara? Ó, o pé de pano ali tá chique. Não. Ele analisava a expressão para avaliar quem tava mais confiante, né? E isso era assim, era no primeiro momento, tal, bacana. Aí ele pensa assim, vou fazer um artigo, será que eu consigo catalogar isso? Tipo assim, tá, existem expressões faciais. Quais? Quantas? O que é? Quantas emoções são? E aí ele começa a criar ali um sisteminha, né? Que ele divide em 7, que a gente vai falar também depois das 7, né? E ele faz um estudo com bombeiros, acho que são 27 bombeiros, se eu não me engano. Para esses 27 bombeiros, ele mostra rostos de várias nacionalidades diferentes, fazendo 7 expressões emocionais diferentes. Raiva, desprezo, medo, nojo. E ele percebe um high agreement, né? Um alto nível de concordância. Quando ele percebe isso, ele fala assim, acho que deu bom, acho que tá aqui, né? E aí disso vai para a galera que chega o Ekman, faz pesquisas em Papua Nova Guiné, observa a correlação com outras pessoas, né? Vê que o comportamento facial... O Ekman ele tenta dar continuidade nos estudos do Tompkins no seguinte sentido. Ele começa as pesquisas dele para refutar o Tompkins. Ele fala assim, beleza, esse cara pegou aí 27 bombeiros norte-americanos, pegou 7 sets, né? 7 datasets de fotografias de emoções diferentes. Mas, cara, ele pegou só norte-americano, que com certeza... E as pessoas que não são norte-americanas, ele pegou pessoas que sofreram um processo de ocidentalização. Os caras viram filme, viram foto, viram propaganda. Tá enviesada a pesquisa, né? Tá enviesadaça. O Ekman começa assim, ele fala, mano, essa pesquisa tá totalmente equivocada. O Ekman ainda é influenciado pela Margaret Mead, que era professora dele de psicologia. O Ekman ele era psicólogo militar, né? Então ele fala assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pesquisa para mostrar que esse cara tá errado e que as expressões faciais não são herança genética porra nenhuma, são influência cultural. E aí ele faz a mesma pesquisa nos Estados Unidos e com pessoas de outros países, outros colaboradores. E ele observa o mesmo resultado. Mesma coisa que o Darwin tinha visto lá. Os colaboradores de outros países, né, amigos dele, mandava foto, né? Mandava rasura. Ó, aqui o pessoal, quando fica bravo, tem essa expressão aqui. Aqui os gatos, quando a gente tira a comida, tem essa expressão aqui. Os cachorros têm essa expressão aqui. Então ele tenta fazer a mesma coisa que o Darwin fez. Ele pega colaboradores de outros países, realiza a mesma pesquisa e obtém os mesmos resultados. Olha só. E aí vem a grande crítica. Todos os países que você pegou sofreram ocidentalização. Essas críticas dos antropologistas da época. Entendi. Então estava enviesado também. Aí o Ekman faz o quê? Ele fala, bom, vamos para eles chamam de tribo primitiva, né? Que seria uma civilização não letrada. Certo. Pegar alguém que não teve contato com nada e vamos ver como que é, né? Nunca teve contato com o homem caucasiano. Eles foram lá para Papua Nova Guiné. Ficaram lá com a tribo dos Fore. Tapeando os caras. Então, gravaram a relação dos caras total. Eles começaram a perceber comportamentos assim. Quando uma tribo ia enfrentar outra, no momento que ia se enfrentar, eles tinham esse comportamento facial que a gente chama de raiva. Certo. Quando um membro da tribo falecia, alguém da tribo, né, a mãe, fazia essa expressão aqui. Entendi. A gente chama de tristeza. Então, para começo de conversa, eles catalogaram as expressões em situações que a gente fala de gatilhos universais e elas corroboravam aquilo que já era pregresso nas ideias do Darwin, né? Para matar a pau, ele vai lá e faz assim. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar retrato deles mesmos e mostrar para eles. A gente conta uma história e pede para eles associarem a expressão. Legal. Entendeu? Aí foi o método deles de prancheta. O entrevistador não tinha acesso, ele não via qual que era a figura que o entrevistado pesquisado estava vendo, né? Eles estavam de costas. Certo. Só tinha uma marcaçãozinha para eles poderem ter o controle depois na pesquisa, né? Então chegava lá o participante número 1. Olha, imagina que você saiu para caçar com o seu irmão e vocês conseguiram matar um javali desse tamanho. Qual dessas caretas você faria a hora que você pegasse o javali? Aí o cara falava essa aqui. Aí ele anotava... Figura 349 para a pergunta do javali. Tal. Aí depois ia fazer uma correlação. Bom, a história do javali, os caras escolhiam sempre essa gravura aqui. Felicidade. Qual que é quando morresse um membro da sua tribo? Essa aqui, tristeza. Então eles identificaram duas coisas que são bem importantes. Primeiro, que a gente enframe, ok? Enframe, congelado durante um frame, de um ápice de contração facial emocional.
O ser humano tem sim a capacidade inata de reconhecer, tá? Em frame. Se a pessoa, de fato... Um negócio parado. Se eu chegar a apresentar aqui e falar, ó, você tem... Ah, tem isso aqui. Tem, sim. isso aqui é isso. E o oposto também ocorre, né? O receptor e o emissor. Eles captaram situações reais, genuínas, que a expressão facial era a mesma, contextualmente corroborava com as ideias que o Darwin tinha falado 100 anos antes. Para ajudar isso, você tem atualmente, aí no final, tem duas pesquisas do Antônio Damasio, uma na década de 90 e uma nos anos 2000. O Damasio é neurobiologista, PhD em psicologia, doutor aí, é autoridade no assunto, não é youtuber, o cara realmente é cientista que tá lá todo dia, né? Eu falo youtuber porque a galera fala de mim e fala, não, eu sou youtuber, entendeu? Eu tô fazendo vídeo, beleza? Isso que eu falo de mim. Mas ele fez duas pesquisas, eu não lembro o nome específico, mas quem quiser pesquisar é The Role of Somatosensory Cortices on Visual Recognition, reconhecimento das expressões faciais. E ele identificou que o nosso córtex somatosensorial está associado, sim, ele tem reações neurofuncionais quando detectamos microexpressões faciais emocionais, especificamente quando é emoção. Qualquer outra reação, não. Quando é emoção, córtex somatosensorial bipa. Então, aí você vê que isso corrobora ainda mais a afirmação orgânica, né? Porque se a gente tem o receptor, não ia ter o emissor, né? Sim. E tudo isso para falar do FEX. Anos e anos depois, o Ekman faz essa pesquisa na Papua Nova Guiné, tem essa constatação que eu te falei, vem e faz um negócio que eu acho brilhante. Eu, sendo uma pessoa que é ansiosa, jamais faria o que ele fez. Ele vai lá em 1969, num congresso de antropologia, apresentar essa teoria orgânica das expressões faciais universais, cara. Chega lá com... Nossa. Maluco. Ele chega e fala assim, então, galera, esses comportamentos emocionais na face não são sociais. Cara, foi escorraçado. Dali, 2 participantes saem e falam assim, meu, você tá muito louco, a gente vai provar que você tá errado. Carol Izard e o Carl Hyder. Os dois saem dali, não, a gente vai para uma outra tribo fazer a mesma pesquisa, com certeza. Cara, o Carl Hyder, numa discussão com o Ekman, ele ainda fala assim, meu, você tá muito louco. A tribo dos Dani, na Micronésia, eles não têm nem palavra para falar o que é uma emoção, quanto menos expressão facial. Entendi. Eles passam 3 anos estudando, tribos paralelas, o Carl Izard fazendo a pesquisa dele e o Carl Hyder fazendo a pesquisa dele. Obtém os mesmos resultados do Ekman. Caramba. Aí volta e fala, então, esse cara tá falando besteira. O Carl Hyder, ele ainda faz uma constatação a mais que é bem interessante. Ele fala, olha, high agreement, alta acurácia em comportamentos similares, né? Cross-cultural, né? Evidências cross-culturais da emoção de medo, desprezo, raiva, felicidade. Essas 4. Que aí é a teoria do divertidamente do filme. Por isso que o filme só se limita em 4, entendeu? Ah, entendi. Porque, tipo assim, 4 a gente tem certeza, sabe? Tipo, a ideia do filme meio que foi essa. Olha, entre discussões de psicólogos, pelo menos 4 é certeza. Beleza, certeza que é totalmente orgânico, né? E para assim, ajudar, uma pesquisa mais recente nos anos 2000 é a pesquisa do David Matsumoto. Tem 2 pesquisas bacanas. Tem o Jacqui, que eu vou falar daqui a pouco, que o Jacqui, ele mostra a diferença entre as expressões faciais orientais e ocidentais. É bem bacana. Tem, né? Tem. Principalmente na intensidade e na motivação emocional. Mas antes de fazer essa pesquisa, o David Matsumoto não estava convencido de que as expressões faciais eram, mesmo com a pesquisa do Ekman, ele falou, não é. Sabe o que eu vou fazer? Vou pesquisar em cego congênito. Cego de nascença. Entendi. Aí o que ele fez? Ele pegou... Porque aí o cara não teve contato mesmo. Ele não aprendeu mesmo visualmente, socialmente, ele não aprendeu, né, cara? Aí o que ele fez? A participação dele foi 4.000 tralalá vídeos de atletas durante as Olimpíadas. Atletas cegos congênitos e atletas não cegos. Em momentos contextualmente emotivos. Acabou de ganhar, por exemplo, a luta. Acabou de perder a luta. Não conseguiu passar no exame classificatório. Então, momentos contextualmente emocionais. E ele constatou high agreement, acima de 80% de similaridade facial entre os cegos de nascença e os não cegos. Então, o cego, quando ganhou, por exemplo, né, ao 12 mais 6. O cara que não era cego, mesma coisa. Mesma expressão. Perdeu, tristeza. O outro, a mesma coisa. Essa pesquisa foi muito importante para, de fato, mostrar, né, as evidências que a gente tem bem sólidas das microexpressões faciais emocionais. Porque eu falei, microexpressão facial emocional, evento momentâneo, cientificamente é bem sólido. E a minha opinião pessoal é um grande equívoco falar que não existe evidência para isso. Né? Falar que não existe evidência de que as microexpressões faciais são uma resposta emocional orgânica. Tem muita gente que fala que não tem. Como que é? Tem a minoria. Existe? Na verdade, é a minoria. Certo. Né? Tem uma pesquisa chamada... É a minoria mesmo, cara. A minoria mesmo. Quem quiser... tipo o aquecimento global, então.
Exato. Tipo, 97% concordam. Isso. Tem E aí aparece um 3%, cientista que falou que não, e esse cara tá falando alguma coisa que ele sabe de alguma coisa. Ele sabe um segredo aí que não tem. Quer ver? Tem um artigo chamado What Scientists Who Study Emotion Agree About. Esse é um artigo que ele tenta ser bem isento. Ele fala, mano, você acha que aí... Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o que todo mundo acha, né? E aí legal o critério. Como que foi? Escolheram a esmo? Não. Eles pegaram 250 cientistas, primeiro critério. Você tinha que ter publicado 5 ou mais publicações científicas na área da ciência das emoções, da psicologia, nos últimos 8 anos, em jornais peer-reviewed, né? Revisado por pares. Não é qualquer... o cara... O metaforando fez... Não. Você é cientista... Não é videozinho no YouTube, né? Não é. Eu tô me zoando. Eu mesmo tô me zoando. Não, são cientistas... Trabalharam, submeteram os seus papers para pesquisas revisadas por pares e tiveram os papers publicados, tá? Então, esses 250 participaram de um formulário, né, de um questionário sobre o que eles concordam ou não no atual estudo, essa pesquisa de 2012, no atual estudo das emoções humanas. 88% dos cientistas concorda que existem evidências sólidas na universalidade das emoções que podem ser observáveis diretamente. Certo. E 80% concordam que essas evidências estão na voz e na face. Então, quando eu falo assim, 88% de 250, quer dizer que sobrou uma galera. Sim, mas não é porque desses, de 250, 88% sobra o quê? 20? Menos de 20, né? Não é porque um desses 20 foi lá e gravou um vídeo falando, olha, expressão facial, que esse cara tá falando a verdade e que muito menos ele tá em consonância com o que a classe dele, com o que a maioria da classe dele apresenta, tá? Tipo, literalmente é a opinião desse cara, dessa pessoa. Não tome ela como a opinião da classe, né? Mas, cara, é isso. Tem uma galera que às vezes fala, é social, não existe evidência. Cara, como não existe evidência? Como não existe? Foi muito estudado, né? Eu tô citando papers aqui, a pessoa não precisa acreditar no metaforando, só ver as fontes, cara. Tipo, eu fiz um vídeo de 3 horas de duração no Metadata Podcast, que chama Microexpressões Faciais são pseudociência? Porque, de fato, eu nunca vi ninguém falando que não são. Porque, assim, é tão batido, é tão, tipo, ok, é um comportamento... Mas por que não é? Por que não é? E aí a gente fez esse processo de responder isso ao inverso. Tipo, vamos tentar pensar ao contrário. Se fosse, o que seriam as afirmações? Tá, a afirmação não é pseudocientífica. A gente está falando do processo evolutivo. Então, você quer refutar o Darwin para começo de conversa, já está estranho essa conversa aí. Entendi.